Nos últimos tempos, uma mensagem de alto impacto foi emitida por um líder militar russo, indicando a possibilidade de um grande redirecionamento nas tensões globais. As palavras do governo russo não são apenas uma expressão política, mas um aviso claro sobre mudanças iminentes nas relações internacionais. Moscou se prepara para expandir suas operações militares além da Ucrânia, como resposta a ações provocativas de potências estrangeiras. Entre os fatores que impulsionaram essa decisão está o crescente fortalecimento de defesas antimísseis em países vizinhos, o que Moscou vê como uma ameaça direta à sua segurança nacional. Recentemente, a Rússia desenvolveu um novo tipo de míssil hipersônico capaz de superar grandes velocidades, o que altera consideravelmente as dinâmicas de poder militar no cenário global. Esses mísseis possuem uma precisão de atingir alvos distantes com rapidez impressionante, colocando em risco importantes bases da OTAN na região leste da Europa. A escalada da ameaça é clara. A Rússia está disposta a agir além da Ucrânia, mirando em alvos sensíveis e vitais para o equilíbrio de poder no continente. Este aumento nas tensões está ligado, em parte, à postura adotada pelos Estados Unidos e seus aliados. O fornecimento de armas de longo alcance para a Ucrânia por parte de Washington marcou um ponto crucial, acirrando ainda mais o conflito. Moscou reagiu com firmeza, reafirmando que, embora se veja cercada por ameaças, não é a agressora. A produção em massa de mísseis avançados, como os hipersônicos, é uma medida direta em resposta à pressão crescente vinda do Ocidente. Esses novos mísseis russos representam um avanço sem precedentes. Além de sua velocidade incrível, eles são projetados para atingir alvos distantes com uma precisão fatal. Utilizando inteligência artificial para orientação, esses mísseis são quase impossíveis de interceptar, mudando o curso das regras do conflito militar em todo o mundo. A expansão da OTAN nas fronteiras da Rússia tem sido uma fonte constante de frustração para Moscou nos últimos anos. O posicionamento de sistemas de defesa antimísseis na Polônia e Romênia, bem como a criação de novas bases no Báltico e na Finlândia, são vistos pela Rússia como uma violação direta da sua zona de segurança. Para Moscou, cada movimento da OTAN é uma transgressão de uma linha vermelha, cuja violação acarretaria consequências graves. Se esses mísseis forem usados em um confronto, os efeitos não seriam apenas devastadores do ponto de vista material, mas também alterariam o equilíbrio estratégico da região. Países como a Polônia, a Romênia e os Estados Bálticos, que estão sob a influência da OTAN, se tornariam alvos diretos. Um ataque a essas regiões não só destruiria infraestrutura crucial, mas também mudaria para sempre as dinâmicas de poder da Europa. As tensões atuais podem ser comparadas com crises militares do passado, como a crise dos mísseis de Cuba, quando o mundo esteve à beira de um conflito nuclear. No entanto, a principal diferença hoje é o nível de sofisticação das armas em questão, tornando o cenário ainda mais grave. A Rússia, aproveitando as tecnologias de ponta, está respondendo com mais agressividade, forçando os países ocidentais a repensarem suas estratégias diante da nova realidade tecnológica. As repúblicas do Báltico, que um dia estiveram sob o domínio da União Soviética, tornaram-se, ao longo das últimas décadas, parte integrante da União Europeia e da OTAN. No entanto, sua localização estratégica entre a Rússia e o restante da Europa Ocidental os coloca em uma posição de extrema vulnerabilidade, especialmente diante das tensões políticas e militares atuais. Esses países, compostos por Estônia, Letônia e Lituânia, estão no centro das atenções, tanto para o Kremlin quanto para seus aliados no Ocidente. O apoio substancial dos Estados Unidos, por meio do fornecimento de sistemas de defesa antimísseis avançados, treinamentos militares e presença de tropas, tem sido interpretado por Moscou como uma ameaça direta. A presença militar ocidental nestes países, somada ao fortalecimento das infraestruturas de defesa, aumenta ainda mais a tensão na região. A Rússia, que considera a expansão da OTAN para suas fronteiras como uma violação de suas linhas vermelhas, vê os bálticos como uma provocação em si, o que coloca essas nações no epicentro de um possível confronto.
A qualquer sinal de ameaça vinda dessas repúblicas, ou até mesmo uma escalada de suas alianças com potências ocidentais, a Rússia poderia justificar uma ação militar decisiva, considerando tal movimento como uma resposta à preservação de sua segurança e estabilidade. Isso cria uma dinâmica de pressão constante sobre os países do Báltico, que, por um lado, buscam garantir sua soberania e segurança através da adesão à OTAN, e, por outro, enfrentam o risco de se tornarem um alvo em um conflito indireto de grandes proporções. As disputas geopolíticas envolvendo os Bálticos não são apenas questões regionais, mas também refletem a luta maior pela influência global entre potências militares como a Rússia, os Estados Unidos e seus aliados. O alcance dos mísseis hipersônicos russos, que representam uma das inovações militares mais impressionantes do século XXI, não se limita à Europa. Com a capacidade de alcançar alvos a distâncias incríveis e com velocidades superiores a Mach 5, esses mísseis podem atingir alvos em questão de minutos, tornando a defesa praticamente impossível. Embora a Europa Oriental e os países bálticos estejam na linha de frente, as capacidades dos mísseis russos podem afetar diretamente as bases militares dos Estados Unidos no Pacífico, nas regiões da Ásia e até mesmo dentro do território continental americano. A grande capacidade de alcance desses mísseis hipersônicos coloca os Estados Unidos em uma nova realidade estratégica. Mesmo com suas avançadas defesas, a velocidade e a precisão dos novos sistemas russos representam um desafio significativo para os Estados Unidos, forçando seus líderes militares e diplomáticos a repensar completamente suas estratégias de segurança nacional. Em resposta a essa nova realidade, os Estados Unidos terão que considerar não apenas o reforço de suas defesas em áreas de risco imediato, como o Pacífico e a Europa Oriental, mas também desenvolver novas táticas de contenção e dissuasão. A ameaça de um ataque à infraestrutura vital dos Estados Unidos, seja em bases militares ou em outros pontos estratégicos, exige uma revisão de sua postura militar global. O equilíbrio de poder está sendo rapidamente alterado e a necessidade de uma maior coordenação entre os aliados da OTAN e uma política de defesa mais robusta se torna cada vez mais evidente. O cenário está se tornando cada vez mais imprevisível, com os Estados Unidos e seus aliados se preparando para enfrentar um adversário capaz de ultrapassar as barreiras da segurança tradicional com tecnologia de ponta. Em meio a esse clima de crescente tensão, em que as divisões entre nações se tornam mais evidentes, diversas comunidades ao redor do mundo estão buscando formas de se unir, firmando pactos baseados em ideais de cooperação e apoio mútuo. Essa união não é apenas uma resposta à situação atual, mas também uma tentativa de estabelecer uma base sólida para a construção de um futuro em que a solidariedade entre países seja a força motriz para a paz global. Em tempos de crescente polarização e de um mundo interconectado por crises que transcendem fronteiras, iniciativas que promovem o entendimento e a colaboração entre diferentes povos, culturas e governos podem ser vitais. Elas ajudam a suavizar as tensões, proporcionando um terreno comum para o diálogo e a negociação, onde a diplomacia tem um espaço para prosperar. Em uma era de desafios globais, de pandemias a mudanças climáticas e conflitos militares, essas iniciativas de cooperação se tornam um reflexo do desejo das populações por um futuro mais estável e harmonioso. Essas ações de união e entendimento não são apenas vitais em um nível macro, envolvendo líderes e governos, mas também se refletem em nível local, onde cidadãos de diversas partes do mundo buscam maneiras de colaborar em projetos que beneficiem a coletividade. A transformação das relações internacionais começa com a construção de pontes em uma base mais humana e pessoal, no qual os interesses de uma nação não sejam vistos como contrários sendo de outra, mas sim complementares. A construção de redes de apoio mútuo, seja no campo econômico, cultural ou social, abre caminho para uma paz duradoura, que não se baseia apenas na ausência de guerra, mas na cooperação ativa.